O Vendedor de Sonhos. Havia um vilarejo distante, onde as noites eram tão silenciosas que se podia ouvir o sussurro das folhas conversando com o vento. Em cada lua cheia, um velho surgia pelas trilhas de terra, com um chapéu de palha cobrindo o rosto sereno e 2 jarros pendendo de uma vara sobre os ombros. Nos jarros, a palavra sonho estava escrita. Não vendia objetos nem comida. Ele vendia sonhos, mas não qualquer sonho. Aqueles que compravam seus sonhos dormiam profundamente naquela noite e despertavam mudados. Uns superavam antigos medos, outros reencontravam a coragem de recomeçar. Sempre algo se revelava, como se o sonho tivesse sido feito sob medida. Aiko, de olhos baixos e passos lentos, aproximou-se do velho. Ela não tinha mais lágrimas, havia chorado todas no último inverno. A perda da irmã deixara um silêncio em sua alma que nem os pássaros do amanhecer ousavam perturbar. O velho, ao vê-la, não perguntou nada, apenas parou, retirou um pequeno frasco de dentro de uma das ânforas e o colocou suavemente em suas mãos. A garrafa era leve como o vento, mas seu conteúdo parecia brilhar por dentro, como se guardasse um raio de luar. No rótulo, escrito à mão, lia-se Yume no Saikai, sonho de reencontro. Aiko apertou o frasco contra o peito, como quem segura algo precioso demais para ser explicado. Ela não sabia se acreditava, mas sabia que naquela noite iria beber daquele sonho. Naquela noite, Aiko deixou o frasco ao lado de sua cama, como se fosse um relicário. Quando os olhos se fecharam, o mundo comum se dissolveu, e o sonho começou. Ela estava no campo onde costumava correr com a sua irmã. A grama dançava com o vento, e o céu tinha a cor das manhãs antigas. De repente, uma risada familiar cortou o ar. Era clara, viva, impossível de ser confundida. Aiko se virou, e lá estava ela, a irmã mais nova, sorrindo como no último verão em que estiveram juntas. Nenhuma palavra foi dita. Apenas correram uma para a outra e se abraçaram como se o tempo nunca tivesse passado. O abraço era quente, real. No sonho, Aiko sentia até o cheiro do cabelo da irmã, a textura da roupa, o som do coração batendo rápido. Não havia dor ali, apenas reencontro. Ela acordou com o rosto molhado, mas eram lágrimas diferentes. Eram suaves, como o orvalho da madrugada. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O sol nascente ainda tocava suavemente a copa dos bambuzais quando o velho deixou o vilarejo. Seus passos não eram apressados, mas levavam a firmeza de quem já conhecia o destino. O som dos potes balançando em seus ombros ecoava leve, como sinos distantes chamando almas adormecidas. Enquanto caminhava por entre o verde, não falava. O silêncio ao redor parecia parte dele. Havia algo em seus olhos. Não era tristeza, tampouco alegria. Era um saber antigo, uma paz que só quem transita entre os mundos carrega. A cada vilarejo que passava, ele deixava um pouco menos de si e muito mais nos corações de quem encontrava. Os sonhos não eram comprados com moedas, mas com sinceridade. O que entregava era invisível aos olhos apressados. Memórias, esperanças, curas, reencontros. E agora, ao adentrar o próximo vilarejo, ele sentia. Alguém o esperava. Alguém que havia esquecido como sonhar. Seu nome era Haru. Caminhava todos os dias pelos mesmos trilhos de terra, cuidando do pequeno campo que herdara de seu pai. Seu corpo era jovem, mas seus olhos pareciam cansados de ver sempre as mesmas coisas. Desde criança, Haru fora sonhador. Desenhava dragões nas nuvens e ouvia as árvores cochicharem segredos. Mas a guerra viera cedo, e com ela a morte do pai, a partida dos amigos e o esquecimento dos sonhos. Naquela manhã, enquanto voltava do poço com um balde de água, viu o velho, imóvel, no meio da estrada, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. O vendedor olhou nos olhos de Haru e, em silêncio, lhe estendeu um pequeno frasco. No rótulo, Yume o Omoidashite, sonho de lembrança. Haru aceitou com relutância, quase sem entender, mas ao tocar o vidro, uma sensação estranha lhe percorreu o peito. Era como encontrar algo que havia perdido e não sabia que fazia falta.
Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, ele sonhou. Naquela noite, o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o bater das asas dos sonhos. Haru fechou os olhos e foi transportado para um campo dourado, onde o vento murmurava antigos poemas. No céu, nuvens se transformavam, e delas surgiam criaturas que ele conhecia desde a infância. Um dragão esmeralda dançava entre as nuvens, com leveza, como se não soubesse do próprio poder. A tartaruga voadora cruzava os céus com lentidão serena, enquanto garças brancas riscavam o horizonte com elegância ancestral. Ele sorria. Não era apenas um sonho, era a lembrança de quando ainda acreditava no impossível. Lembrou-se de desenhos rabiscados em pedaços de madeira, de histórias contadas à beira do fogo, do olhar do pai que dizia: "Você pode voar também, se lembrar quem você é." Acordou antes do nascer do sol. Dessa vez não havia vazio. Havia um brilho novo nos olhos, como se algo antigo tivesse voltado ao seu lugar no coração. O dia amanheceu dourado sobre os campos de arroz. Haru ainda dormia, mas em seu rosto havia um leve sorriso, como se trouxesse consigo a brisa de um outro mundo. Dentro do quarto simples de madeira, com a janela aberta para o horizonte infinito, os ecos do sonho ainda flutuavam no ar. Um dragão serpenteava as nuvens, uma tartaruga alada pairava sobre os montes e as garças dançavam em círculos de luz. Não eram apenas símbolos, eram fragmentos vivos de sua alma reencontrada. Quando despertou, Haru não disse nada. Apenas se sentou, observou o céu e respirou fundo, como se o próprio ar agora tivesse gosto de lembrança. Do lado de fora, o velho caminhava mais uma vez. Seus passos silenciosos deixavam rastros invisíveis, mas duradouros. Um novo nome ecoava adiante. Um novo coração, em silêncio, aguardava para ser tocado. O vendedor de sonhos não vende objetos. Ele entrega símbolos, pequenos fragmentos da alma que nos ajudam a lembrar quem somos. No conto de Aiko, vemos o luto encontrar cura por meio do reencontro interior. Sua história representa o momento em que o coração encontra nos sonhos a reconciliação com o passado. Ela é o arquétipo da amante ferida, que aprende a transformar dor em gratidão. Já Haru havia se esquecido de sonhar. Sua história fala sobre a perda da esperança e o reencontro com a imaginação, com o menino interior que ainda sabe ver dragões no céu. Ele representa o arquétipo do criador ou herói adormecido, que acorda para sua missão quando redescobre o invisível. E o vendedor? Ele é o mago, aquele que não ensina com palavras, mas com presença. Ele guia cada alma de volta ao seu próprio centro, onde mora o sentido. Cada sonho nesse conto é um convite para sentir, lembrar, transformar. E talvez agora seja a sua vez de sonhar. O velho vendedor seguiu seu caminho como sempre faz, mas antes de desaparecer pela próxima curva, ele se virou, olhou para você e perguntou: "E você? Quem gostaria que eu encontrasse agora?" Deixe nos comentários quem é o próximo a sonhar. Pode ser alguém como você ou alguém que ainda vive adormecido por dentro. O vendedor de sonhos continua seu caminho, mas ele pode voltar. Quem você gostaria que ele encontrasse da próxima vez? Deixe nos comentários. Para mais conteúdos como esse, siga no YouTube Jornada ao Si Mesmo e no Instagram GabrielNB2002.